Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esse canal. Para quem não me conhece, meu nome é Michael Santos, eu sou docente pela Federal do Oeste do Pará e o assunto de hoje na nossa aula de perfuração e desmonte de rocha é explosivos. Bom, os explosivos eles foram inventados cerca de 1000 anos depois de Cristo, muito provavelmente na China antiga, onde começou a ser usado como fogo de artifício. A mineração ela veio adotar os explosivos muito tempo depois. Em 1627, acredita-se que aconteceu o primeiro desmonte de rocha com o uso de explosivo. Isso foi na Hungria, numa mina de carvão. Deu tão certo que daí para frente as minerações começaram a adotar o explosivo em suas operações. No século XIX, a gente já vai ter Alfred Nobel, uma fábrica de explosivos, dos tipos de explosivos que eram mais utilizados, né, dominavam o mercado. A gente está falando aí da nitroglicerina. Então, é um composto extremamente instável, ou seja, forma explosivos sensíveis. Qualquer coisinha ele pode detonar. Então, muitos acidentes aconteciam, inclusive na própria fábrica do Nobel. Uma série de mortes foram registradas, inclusive do próprio irmão dele. Então, ele decidiu fazer um explosivo menos sensível, né, mais seguro, e foi quando ele inventou a dinamite. Daí para frente, meados do século XIX para frente, todos os explosivos eles eram basicamente dinamite e géis à base de nitroglicerina também. Isso seguiu até 1950, foi quando foi criado o ANFO, né, foi inventado, e na década seguinte, 1968, 69, o mercado já era completamente dominado pelo ANFO. Ainda hoje o ANFO ele representa cerca de 80% de todos os explosivos utilizados na mineração. As pesquisas hoje em dia elas estão voltadas para utilização da questão sustentável, né? Da economia circular. Então a gente vai falar aí de um ANFO que está sendo estudado hoje com mais sustentabilidade. Troca de querosene ou óleo diesel por biodiesel, biocombustível, e utilizando um pouco de biomassa também na composição desse ANFO. No mercado ainda não existe um ANFO desse jeito, mas muito provavelmente nas próximas décadas é o que a gente vai ter para mineração. Achei interessante o assunto de hoje, então vamos começar essa aula. Bom, aqui a gente tem um conhecido nosso, né, esse fluxograma das aulas passadas. A gente vai ter aqui no começo desmonte de rocha adequada em amarelo. Então esse é o nosso objetivo. A gente primeiro tem que entender o maciço rochoso, daí a importância de caracterizá-lo, né? E aí a gente já está passando para a mecânica das rochas, que é uma disciplina afim. Aí tem o primeiro ponto lá em azul, geometria da malha de perfuração, que a gente viu na última aula. Se você não viu, você pode estar clicando aqui e reassistindo ou assistindo. A gente tem na geometria da malha, a gente vai falar de afastamentos, passamentos, bifuração, tá? Toda a parte geométrica que compõe o plano de fogo. Mas hoje o assunto é explosivos, e antes que eu comece a falar das propriedades dos explosivos, é muito importante entender todas as teorias que envolvem o que hoje é mais aceito de como é o funcionamento de um explosivo na hora de desmontar um maciço rochoso. Tá? E a teoria mais aceita é essa que está aqui embaixo. A quebra de rocha por detonação é o resultado tanto de ações de onda de choque quanto de pressão quase estática dos gases de expansão. Então o explosivo ele vai trabalhar com duas ações. A primeira, uma onda de choque. Tá? É uma onda porque é uma onda, ela tem todas as características físicas de uma onda. Tá? E a expansão gasosa ela acontece depois da onda de choque. O explosivo ele libera um grande volume de gases, tá? E que se expandem naquele pequeno espaço, gerando uma pressão quase estática. Mas a gente vai entender melhor nesse slide aqui. Não, no próximo. Aqui a gente tem uma definição básica do que é um explosivo. Hoje em dia os explosivos têm essa cara aqui, dessa imagem. Tá? Os encartuchados, eles são, assim, são bem utilizados no mercado. Tá? E aqui a gente tem algumas definições. O que são explosivos? Bom, explosivos são substâncias que sofrem reações químicas rápidas, capazes de liberar grandes quantidades de energia em forma de gases e calor, exercendo uma pressão muito elevada e de grande poder destrutivo. Tá? Então, o explosivo, como a gente já sabe, ele tem um poder destrutivo. Ele é acionado por duas questões, a parte elétrica e o calor, o fogo mesmo, a chama. Ah, professor, mas eu ouvi falar que os explosivos podem ser acionados por fricção. Fricção é uma forma de gerar energia estática.
E impacto também. Impacto é uma forma de gerar uma energia. Assim, os explosivos hoje em dia eles não são tão sensíveis, não são tão perigosos. Na verdade, explosivos como esse aqui da imagem, geralmente eles são agentes detonantes. Eles não são necessariamente altos explosivos, né? Com aquilo lá que eu falei de Nobel, ele utilizava altos explosivos, né? Altos explosivos a gente vai ver daqui a pouco que uma pequena faísca, uma pequena iniciação é suficiente para desencadear a sua detonação. Tá? Mas hoje em dia os agentes detonantes é um pouco diferente, eles continuam realizando a detonação, mas a sua iniciação precisa. Eles são agentes explosivos porque eles não iniciam por conta própria. Então precisa de um iniciador. Tá bom? E a gente tem aqui em amarelo, nas rochas, essa pressão ela é chamada de onda de choque. Então, na hora que detona, gera uma pressão. Durante essa pressão, ela age como se fosse uma onda, saindo de dentro do explosivo, alcançando as paredes do furo de detonação e se prosseguindo ao redor do maciço rochoso. Tá? Então, em forma de energia, gases e calor. Expansão gasosa. Logo em seguida tem expansão gasosa, esses gases aqui. Durante toda a detonação, uma grande quantidade de energia é gerada, inclusive calor. Isso vai fazer uma pressão. Essa pressão de detonação que a gente chama de pressão de furo, mas a gente vai entender já já. Aqui em amarelo, nas rochas essa pressão é chamada de onda de choque. No ar, essa pressão é responsável por gerar a explosão de ar, air blast, ou também chamado sopro. Quando a gente detona o explosivo, ele segue pela bancada, né? Nesse movimento, ele serve para fragmentar a rocha. Esse é o nosso objetivo no desmonte de rocha, fragmentação. Quando isso acontece, às vezes essa onda, às vezes não, sempre, mas essa onda, às vezes ela acontece muito no começo, ela alcança a face livre, alcança a superfície do talude. De alguma forma ela alcança o ar antes da hora, tá? Ela não fica só no maciço rochoso, ela alcança o ar. Mas muitas vezes acontece antes da hora e aí gera aquela pressão no próprio ar. Mesmo de longe você consegue sentir um pouco dessa pressão. Então é isso que a gente chama de explosão de ar ou air blast. Tá? Certo? Então aqui a gente tem um explosivo encartuchado. Nessa imagem aqui abaixo sou eu segurando o explosivo. Tá? Aqui é outra marca, mas tanto faz. Aqui eu coloquei ele na vertical. Isso aqui foi minutos antes de eu colocar o explosivo no furo de detonação. Então os explosivos eles vão ficar, os furos eles são um pouquinho maior do que o diâmetro do explosivo. Então a gente tem espaço unicamente para ele ficar lá dentro em pé. Então vai ser colocado o explosivo sobre o outro, né, fazendo um sobre o outro, até chegar à altura da bancada. Né, nessa peneira que eu trabalhei, acho que eram 12 metros de altura de bancada. Então supomos que tinha 12,5 metros de profundidade o furo de detonação e ele, como vocês podem ver o tamanho do explosivo, ele não chega nem a ser 1 metro, bem menos. Então eles vão sendo colocados um sobre o outro, formando uma coluna de explosivo, que a gente chama, tá? Então aqui eu coloquei o explosivo ele aumentado para a gente ter uma ideia. Eu fiz o esquema do que acontece com ele dentro do furo. Para a gente entender, vamos lá. Aqui em azul marinho a gente tem o explosivo ainda intacto. Então ele ainda está desse jeito. Tá? E o da metade para baixo ele já detonou. Ele já sofreu a reação química. E a reação química ela vai andando. Né? A detonação ela vai acontecer do fundo do furo até a crista do talude. Tá? Então ela está acontecendo. Aí no meio do explosivo a gente parou e bateu uma foto. Claro, isso é impossível. Quer dizer, com a tecnologia de hoje já nem sei. Mas acontece muito rapidamente, questão de milissegundos, tá? Então, nesse momento aqui, metade do explosivo já detonou, e essa detonação dessa parte aqui já gerou uma onda de choque, que ela vai de baixo para cima, né? Nessa visão de seção, essa visão de 2D, né? Ela vai de baixo para cima, direção e sentido da detonação, e o direção e sentido da onda de choque é o mesmo, tá? Então, a onda de choque ela vai correr da zona de detonação da reação química e vai em direção aonde o explosivo ainda não detonou.
Então essa onda de choque, a gente chama de onda de choque convexa e compressiva. Por que convexa e compressiva? Ela vai criando uma angulação assim, ó, tá? Ela é convexa e compressiva. Compressiva porque ela vai comprimindo o maciço rochoso, causando a fragmentação dele. Então ela é gerada e vai se propagando ao longo do maciço rochoso. Isso acontece de forma convexa ao furo, tá? E comprimindo o maciço rochoso, criando várias descontinuidades. Então é essa a função de choque. A função da onda de choque na detonação do explosivo é gerar novas descontinuidades ou até ampliar as descontinuidades já existentes. Não só a descontinuidade, qualquer plano de fraqueza, tá? E aí a gente tem essa zona onde ocorre a reação química, nessa foto que a gente tem, nesse esquema que a gente tem, ela está acontecendo aqui no meio do explosivo, no sentido que já detonou, começa a ser liberado quase que imediatamente, né, a gente está falando de milésimos de segundo, a gases de dentro do explosivo. Aí os gases eles começam a se expandir. Os gases, pensem comigo, a onda de choque ela aconteceu primeiro, e os gases em seguida. Os gases eles conseguem, como eles estão se expandindo, eles conseguem preencher as descontinuidades criadas pela onda ou aumentadas pela onda de choque. E aí, enquanto a onda de choque gera novas descontinuidades ou expande os planos de fraqueza, expande as descontinuidades que já existem, o gás ele vai preenchendo esses espaços e vai empurrando para fora, para face livre, para cristal do talude, para face livre. Então ele vai procurando a saída, digamos assim, o gás expansivo. E isso vai gerar uma força de arranque. Aí ele vai lançar esses blocos, esses pedaços de rocha. Então, voltando lá, a onda de choque, ela cria descontinuidade e a expansão gasosa, ela é responsável por lançar. Professor, então o ideal é ter um explosivo que gere uma onda de choque bem forte e um volume gasoso bem alto, bem grande. Na verdade, não. Depende de cada maciço rochoso. Por isso que a etapa anterior é já ter estudado o maciço rochoso, tá bom? Outra observação é que nessa zona, esses gases que são liberados, eles são extremamente quentes, geram um calor muito alto, tá? E vou inserir um conceito aqui que a gente ainda não vai definir, mas a gente vai ver na aula de hoje ainda, que é a pressão de furo, tá? A pressão de furo, ela vai acontecer no momento da detonação dentro do furo. Quanto maior o confinamento, quanto mais preso tiver aquele explosivo, maior a pressão de detonação e mais eficiente vai ser a onda de choque e os gases expansivos, mas principalmente a onda de choque, tá? Aqui a gente tem um esquema, aqui eu coloquei como se a altura da bancada fosse a altura de explosivo, tá, gente? Mas não é. São vários explosivos um em cima do outro. Tá? Então, na hora da detonação, em roxo, ao redor do furo, a gente tem esse furo expandido, né? Esse furo, essa parte roxa quer dizer, a onda de choque ela começa tão forte que todo o material rochoso ao redor do furo ele é esmagado praticamente. Tá? E aí a onda começa a se propagar para longe do furo. Conforme ela vai se afastando, se propagando ao longo do maciço rochoso, ela vai perdendo força, ela vai ficando mais fraca. Tá? Então ela vai conseguindo quebrar menos o maciço rochoso, conforme ela se afasta do furo de detonação. Quando ela chega na face do talude, por ação e reação, né, que a gente conhece da terceira lei de Newton, é gerada uma onda de tensão. Tá? Elas acabam ficando fracas e se anulando. Mas essas ondas de tensão muitas vezes é responsável por quebrar a face do talude, deixando com que ela não fique tão perfeitinha. Tá? A gente tem aqui de marrom as rupturas radiais. Então, ao redor do furo, as descontinuidades elas são criadas de forma radial. Né? Elas saem do furo e se expandem ao longo do maciço rochoso. Que a gente tem uma visão, se a gente tivesse de topo, né? Se a gente tivesse com um drone, está olhando a superfície do talude, a crista do talude, aqui a gente tem o furo de detonação em azul, a gente tem de roxo, que é esmagado quase imediatamente na hora da detonação, ou seja, o furo ele enlarguece na hora da detonação, e
as descontinuidades sendo geradas por causa da onda de choque que vai se propagando ao longo do maciço rochoso. Tá? Nesse outro slide, a gente tem as expansões gasosas sendo representadas. Então, aqui de transparente, eu coloquei a expansão gasosa sendo gerada, e elas vão preenchendo aqui essas descontinuidades, entrando nelas, e responsável por arremessar, por lançar esses blocos, transformar esse maciço rochoso extremamente descontínuo em maciço rochoso desmontado, em blocos de rocha. Tá? E aí os volumes gasosos que são produzidos nesse momento, a gente pode classificar de duas formas: baixa e alta expansão gasosa. Baixa expansão gasosa a gente considera quando tem até 800 litros de gás gerado para cada quilo de explosivo. Tá? Então, observem que é uma quantidade bem grande para 1 quilo de explosivo. Mesmo assim, a gente chama de baixa expansão gasosa. As altas expansões gasosas, elas são acima de 800 litros de gás produzido na hora da detonação para cada quilo de explosivo. Então, imaginem, a fumaceira danada, né? Aqui a gente tem uma outra característica que nos ajuda a entender como é que é o funcionamento desse explosivo na hora do desmonte. Tá? Você lembra que eu falei de pressão de detonação? A pressão de detonação, quanto maior o confinamento, maior essa pressão. Quanto maior o confinamento, né, quanto mais a carga explosiva vai estar fechada, tamponada, as paredes do furo de detonação bem estáveis, ou seja, sem furos, sem descontinuidades que alcançam ali. Quanto mais confinado, mais forte essa pressão de detonação, mais eficiente vai ser a onda de choque. Tá? E muito disso tem a ver com a velocidade de detonação. O que é a velocidade de detonação? É a velocidade com que a reação química está acontecendo no explosivo. Tá? A reação que ela começa de baixo para cima. Quantos milissegundos ela está demorando? Quantas frações de segundo ela está demorando para detonar o explosivo inteiro? Então essa velocidade ela vai influenciar primeiramente na pressão de detonação e, consequentemente, na força do explosivo, tá? Na onda de choque gerada pelo explosivo. Então a gente tem aqui em verde a velocidade de detonação, ou VOD, Velocity of Detonation, do explosivo, é a velocidade com que a zona de reação propaga através do explosivo ao longo de sua coluna. Para quem não entendeu o que está escrito aqui, foi o que eu expliquei nesse momento. Então como é que está escrito? É a velocidade com que a zona de reação se propaga ao longo do explosivo. Então é a velocidade com que essa região ela vai andando. Ela começa aqui de baixo, ela vai subindo até consumir todo o explosivo. A velocidade com que essa reação química acontece chega do início do explosivo até onde ele acaba de detonar. A velocidade com que a quantidade de isso acontece. Essa velocidade também está diretamente ligada à capacidade do explosivo em desmontar o maciço rochoso. Tá? A gente tem aqui como exemplo o ANFO, que é o mais vendido, né? É o que a gente chama de explosivo padrão. E aí aqui a gente tem de 2.900 até 4.300 a velocidade dele. Tá? A gente está falando aí de metros por segundo. E a gente tem aqui o diâmetro da carga. Então, o diâmetro da carga tem uma relação direta com a velocidade de detonação. Então, se eu tenho um explosivo, o ANFO encartuchado, que o diâmetro dele é de 4 centímetros, né, 400 milímetros, a velocidade de detonação dele é aproximadamente 4.300 metros por segundo. Então, é uma velocidade muito alta. Tá? Daí eu poder, capacidade do explosivo ANFO. Na verdade, é um agente explosivo. Mas eu falo já sobre isso. Aqui em azul, a velocidade de detonação do explosivo, ela vai depender do calor liberado na reação química aqui, densidade do explosivo, tá? Que é uma propriedade do explosivo, e o confinamento. Calor liberado na reação, ele é uma propriedade do próprio explosivo. Densidade do explosivo também é uma característica do explosivo que também vai depender do fabricante. Tá? E o confinamento é a única variável aqui das três que tu vai conseguir estar moderando, fazendo essa variação em campo com mais facilidade, sem precisar comprar novos produtos e tudo mais. Então, geralmente a gente acaba mexendo com o confinamento
dos explosivos no desmonte. Tá? E aqui embaixo a gente pode ver que a gente tem 3 classificações do explosivo, né, de acordo com a sua velocidade de detonação. Alguns deles eles só queimam, ele sofre a combustão unicamente, é uma coisa bem mais simples, é similar, mas é mais simples, e ela acontece a gente chama de queima quando explode, digamos assim, com uma velocidade menor do que 300 metros por segundo. Se o meu explosivo, meu agente, né, meu baixo explosivo, meu alto explosivo, meu agente detonante, calma, não fiquem assustados que esse termo a gente já vai ver. Mas aí a gente tem os baixos explosivos que eles deflagram. Eles sofrem deflagração. O que é isso? Eles têm uma velocidade de detonação, essa velocidade com que a reação química consome esse explosivo, variando entre 300 e 1000 metros por segundo. Exemplo aí, o primeiro explosivo do mundo, a pólvora. E a gente tem a detonação de fato, que é o que acontece com nossos explosivos modernos. Eles detonam. Por que eles detonam? Porque eles têm uma velocidade maior do que 1000 metros por segundo dessa reação química que consome o explosivo, né? Nesse caso, de baixo para cima. A maioria dos explosivos da mineração, eles têm uma velocidade entre 2000 e 8000 metros por segundo, que é o caso aqui do Banfo, né? Foi o exemplo que eu trouxe. Essa é a velocidade dele. Mas podem ver que além do calor liberado, densidade e confinamento, a gente tem o diâmetro do explosivo, né? É outra variável que também vai influenciar diretamente na velocidade de detonação dele. Nesse slide a gente tem a classificação, que eu falei para vocês não se assustarem. A gente tem aqui vários explosivos encartuchados, classificação dos explosivos. Mecânicos, nucleares, a mineração não mexe com isso. Tá? Os nossos explosivos de mineração é químico. Qual é o princípio do desmonte de rocha na pedreira que eu trabalhei? O princípio ele é químico, tá? Porque utiliza os explosivos que a gente chama de agentes químicos. Então a gente tem os altos explosivos, que são aqueles extremamente sensíveis. Quando eu citei no Nobel a questão dos nitroglicerinados, eu estava falando de altos explosivos, tá? Eles podem ser divididos em primários e secundários, de acordo com essa sensibilidade à explosão. A gente tem os agentes detonantes, que são hoje os que a gente usa mesmo na mineração hoje, o anfo, as emulsões, tá? As lamas explosivas. E tem os baixos explosivos, que como exemplo principal a gente traz aí a pólvora. Eles podem ser permissíveis ou não permissíveis, que a gente vai ver agora. Aqui a gente tem os altos explosivos, o exemplo aí essas nitroglicerinados, a exemplo a dinamite. Tá? Eles têm velocidade entre 1500 e 9000 metros por segundo, então eles podem detonar de fato, e tem uma sensibilidade variável. Aí eu falei de primários e secundários, né? Sofrem detonação com muita facilidade, que era o caso dos explosivos nitroglicerinados inicial, né, da fábrica de Nobel, e os secundários com uma sensibilidade um pouco menor, que é o caso da dinamite aqui do lado. E também tem autores que classificam uma terceira forma, os terciários, de difícil iniciação. Tá? Mas eles são capazes de iniciar por si mesmos, eles são auto-iniciadores. Tá? Então, ele pode detonar do nada por ele mesmo? Pode. Se isso acontece, eles são auto-explosivos. Ainda que seja terciário de difícil iniciação, ele tem essa capacidade de iniciar por conta própria. Já os agentes explosivos, que é o caso aqui do lado do anfo, gente, vocês podem ficar meio confusos com essa imagem, que até agora eu só falei de encartuchados, né? Existe essa venda aí de agentes explosivos, nesse caso aí é o anfo, em forma de grão, pelotização, né? Que eles chamam de brio. Tá? Então, dentro dos cartuchos de anfo granulado, eles são dessa forma. Tá? Eles são 90 e tantos por cento nitrato de amônia e 6% de oleocombustível. Então, eles ficam com esse aspecto. É isso que tem dentro do cartucho de explosivo, se eu estiver falando de um anfo. Tá? Porque eu trabalhava na pedreira, não. Parecia uma pasta dentro dele. Era a emulsão explosiva que eu usava. Aqui a gente tem os caminhões, então, para diminuir custos nos últimos anos, nas últimas décadas já, foi inventado esses caminhões aqui que eles produzem e transportam
esses agentes explosivos. É uma forma segura e barata de utilizar. Nesse caso aqui, qual vai ser o diâmetro do explosivo? Nesse caso aqui, que ele preenche o furo dessa forma, ele vai tomar a forma e o diâmetro, né, o tamanho ali do furo. Então, a perfuratriz, o tamanho do furo feito pela perfuratriz vai ser o tamanho do explosivo. Então, o diâmetro do explosivo nesse caso vai ser o próprio diâmetro do furo, ok? Então, o ANFO, os agentes explosivos de forma geral, principalmente o ANFO, eles representam 80% de todos os explosivos utilizados na mineração. Praticamente quase todos desses 80% eu estou falando de ANFO. A velocidade de detonação dos agentes explosivos eles variam de 2.000 até 10.000 metros por segundo. Tá? Então eles detonam de fato. Tá aqui a fórmula química do mais famoso agente explosivo, o ANFO. Tá? Ele forma de prio, sendo preenchido aqui o furo de detonação. E, segundo o Rostrulid, pode ver que uma definição antiga, ele chamava de agente explosivo a mistura incapaz de se auto-iniciar. Isso aqui é bem interessante, tá? Diferente do que eu falei no penúltimo slide, que os agentes, os explosivos primários, né, os explosivos altos explosivos, eles, e principalmente os primários, eles têm a capacidade de auto-iniciar, tá? Quando os agentes explosivos não. Por si só, eles não iniciam. Se não coloca essa eletricidade, esse calor de alguma forma em contato com ele, ele não detona. Então, eles são extremamente mais seguros, que é isso que a gente usa hoje. A gente usa agente explosivo. Por quê? Porque eles não têm a capacidade de se auto-iniciar, mas devem ser sensíveis à iniciação da espoleta número 8 em ambiente sem confinamento. Tá? Isso aqui foi uma definição criada por Rostrulid, ele gostava de criar mais regras assim. Ele foi muito assertivo quando ele disse aqui que os agentes explosivos são incapazes de se auto-iniciar, e isso é a grande diferença entre os altos explosivos que a gente viu, né, que é o caso da dinamite, com os agentes explosivos que a gente usa hoje, que é o ANFO, por exemplo. Mas ele colocou aqui da espoleta número 8 e tal, que é um acessório de detonação, que aí já é outra aula que a gente vai ver. Tá? Mas ele fez uma forma para definir. E aqui eu trouxe o que eu falei lá na abertura dessa aula, sobre o que está sendo feito hoje. Então, hoje está sendo feito assim. Está variando entre 86 e 88 o ANFO. Está sendo feito assim no mercado? Não. Está sendo feito assim nas pesquisas. Tá? No mercado a gente ainda não chegou nesse ponto. Então, está sendo variado entre 86 e 88% de nitrato de amônia, de 8 a 10% de biomassa, geralmente resíduos orgânicos secos. Aqui nesse caso são galhos prensados, tá? Mas eu já vi pesquisas que usam carvão vegetal, mas ao invés do óleo combustível de diesel, querosene, é utilizado 4% de biodiesel, e aí forma um ANFO com uma qualidade tão boa, quase igual do ANFO desenvolvido lá na década de 50. A gente vai estar falando aí de um ANFO que é quase 90 e pouco por cento, tem a mesma potência de detonação que o ANFO normal. E tem por último os baixos explosivos. Eu fiz um único desmonte com baixo explosivo, né? Tive a oportunidade de acompanhar um garimpo subterrâneo lá em Ametista do Sul, né? Foi da onde eu tirei essa minha amostra de ametista aqui, que eu tenho até hoje. Então lá a gente trabalhou com pólvora, eles chamavam de pólvora negra. Então a velocidade de detonação da pólvora ele é um baixo explosivo, ele é pequena, é de 100 a 1.500 metros por segundo. Ele exerce uma pressão de no máximo 50.000 psi. Tá? Então ele, pela velocidade que a gente aponta aqui, ele não detona, na verdade ele deflagra. Tá? Então essa é a diferença entre os baixos explosivos e os outros dois que a gente viu, né? Os baixos explosivos eles são os únicos que deflagram. Os altos explosivos são os altos explosivos aqui são os únicos que se auto-iniciam. Os agentes explosivos não têm a capacidade de se auto-iniciar, mas assim como os altos explosivos, eles detonam. Tá? Por que detonam? Porque ele tem uma velocidade suficiente para detonar. Esse aqui não tem velocidade suficiente, ele não detona. O baixo explosivo, como a pólvora, ele deflagra. Tá?
Então as classificações vêm daí, de ocorrer detonação ou não, e de ser capaz de se auto-iniciar ou não. Tá? Então a gente tem aqui a pólvora, que é basicamente nitrato de potássio ou de sódio, carvão vegetal e enxofre. Essa é a composição da pólvora. E aqui a gente chega no primeiro cálculo de hoje, da nossa aula de hoje, fator de carga. É um valor muito importante, tá? Ele é a massa do explosivo que a gente vai calcular em função da área desmontada. Então eu coloquei aqui um esquema para explicar melhor, quadradinho do Minecraft quase. Aí a gente tem aqui esse bloco, então um furo de... Imagina que isso aqui é só um pedaço de um talude, então tem vários blocos ao redor dele. Então esse furo de detonação ele vai ser responsável por desmontar esse cubo inteiro, tá? E o furo do lado de desmontar outro cubo, e o furo do outro lado de desmontar outro cubo, e assim vai. Então eu preciso saber quantos quilos de explosivo eu vou colocar aqui dentro, né? Eu vou colocar vários explosivos aqui, um em cima do outro, até chegar na superfície. Então quantos quilos eu vou gastar aqui para que o explosivo utilizado seja suficiente. Aqui é um tampão, tá, gente? Precisa ter tampão para gerar pressão de detonação. Então, quantos quilos de explosivo eu vou gastar vão ser suficientes para desmontar eficientemente, né? Chegar ao tamanho da partícula que eu quero, de rocha, para desmontar todo esse volume aqui de rocha, né? Altura, comprimento, largura. Então eu tenho aí metros cúbicos. Então meu fator de carga ele vai ser dado em quilogramas por metro cúbico. As pessoas também chamam o fator de carga de fator de carregamento, fator de carga, razão de carga e razão de carregamento, tá? Mas é a mesma fórmula. Uma observação, o fator de carga que a gente encontrar nessa conta, ele vai ter que ser, ele é o valor mínimo suficiente para romper, para quebrar a resistência à compressão de determinado material. Por exemplo, o fator de carga, isso aqui é para anfo, tá? Que o anfo é explosivo padrão. Geralmente o que a gente acha é para anfo. Mas tá, a gente tem aqui um granito e um basalto. Geralmente o fator de carga dele é 0,7 kg por metro cúbico. Então, para cada metro cúbico, eu vou gastar 0,7 kg, quase 1 kg, para desmontar esse metro cúbico. A força gerada por essa quantidade de explosivo, por esses quilos de explosivo, ela tem que ser suficiente para romper, para ser maior do que a resistência à compressão da rocha. Porque se a rocha for mais resistente do que a potência gerada nesse desmonte, ela não desmonta. Tá? Ela pode ficar toda fragmentada, mas ela está ali, ainda como um maciço rochoso. Ela não solta, não segrega, tá? Ela não desmonta. Então a gente tem outros valores aí, 0,45 para xistos e dolomitas, ou seja, uma rocha que tem uma resistência menor. Para rochas friáveis, menos de 50 megapascal de resistência, como carvão mineral, a gente tem um fator de carga bem baixo, 0,15, varia entre 0,15 e 0,25. Tá bom? Então a gente tem aqui, ficou tudo riscado, peraí. Tá, então a gente tem aqui o que a gente chama de Pounder Factor. Pounder Factor é como se fala hoje na aula de inglês técnico para mineração, mas Pounder Factor é fator de carga, fator de carregamento, tá? É a mesma coisa. Então é um fator de carga típico usado para detonação de maciço rochoso. Para rochas muito competentes, o fator de carga varia entre 0,7 e 0,8. Para rochas extremamente friáveis, de 0,15 a 0,25, igual a gente viu aquele lá de carvão, né? Tá? Então essa ideia é a continha simples. Divisão dos quilogramas de explosivo sobre altura, espaçamento, altura e afastamento, né, do plano de fogo. Observem que esses valores aqui vai compor um volume igual a esse que fica ao redor de um furo de detonação. Tá? É por isso que a gente faz afastamento, espaçamento e altura.
X quilos de explosivo dividido pelo afastamento, espaçamento e altura. Tá bom? Então essa é a fórmula do fator de carga. Tá, e aqui nesse slide a gente tem uma relação entre os quilogramas, né, do fator de carga por metro cúbico em relação ao afastamento, tá? O afastamento, ou seja, a distância da face do talude para a primeira linha de explosivo, ou entre a primeira linha e a segunda, entre a segunda e a seguinte, e assim por diante, tá? Então existe o afastamento ideal pensado entre a carga do explosivo. Isso aqui é uma teoria, né, voltada para a ANFO. Aqui nesse slide a gente tem um raciocínio assim para entender esse gráfico. No eixo Y eu vou ter o tamanho dos matacões gerados após o desmonte. Tá? Lembra que eu falei nas aulas anteriores que eu vou saber o tamanho ideal do meu desmonte de acordo com a necessidade do britador, né? Qual é o tamanho máximo aceito na usina de tratamento de minério que eu preciso entregar esse minério? Né? Qual é o tamanho máximo aceito? É 1 metro? Beleza. Então 1 metro é o tamanho, entre 0,8 e 1 metro é o tamanho ideal do meu desmonte. Tá? Então eu vou ter bem aqui 1 metro. Então se eu tenho um pound factor, um fator de carga que eu calculei de 0,4, o afastamento ideal vai estar entre 2 e 4. Vai estar bem aqui, ó. Tá? O afastamento, burden, que é o afastamento? É a distância entre a face do talude e a primeira linha explosiva, ou entre a primeira linha explosiva e a próxima linha explosiva. E assim sucessivamente, né? Tá? Então, eu vou ter um afastamento muito provavelmente, eu calculei um fator de carga de 0,4 e o meu matacão precisa ser de até 1 metro, então eu vou ter um afastamento próximo a 4, tá? Próximo a 4, entre 2 e 4, mas mais próximo a 4. Tá? Esse é o meu afastamento ideal. É uma relação criada, voltada para a ANFO, que fez essa correlação entre parâmetros da geometria do talude, que é o caso do afastamento, esse burden, e o tamanho do bloco gerado na fragmentação. Observem que isso aqui deixa bem claro, esse gráfico deixa claro que o fator de carga é o principal parâmetro que a gente tem para avaliar a qualidade do desmonte no final e em relação à eficiência, né? Se o desmonte for eficiente. Então, a gente tem produto final, material rochoso desmontado em matacões, em meio metro, em 30 centímetros, em 1 metro, a depender da minha necessidade, com o fator de carga. Então eu vou ter um afastamento, vou ter uma distância ideal da face do talude, né, para a primeira fileira do explosivo e para a próxima, enfim. Tá? Então é uma forma de avaliar a eficiência do explosivo, da qualidade, não do explosivo, mas do desmonte em si, a eficiência, a qualidade desse desmonte em função do resultado, material fragmentado. Tá? Então powder factor, fator de carga, fator de carregamento, chame como quiser, é muito importante, tá bom? Aqui a gente tem a pressão de detonação. Acho que lá nos primeiros slides eu tinha falado a respeito, né? Ela está conectada com a velocidade de detonação, que a gente já conhece agora muito bem. Inclusive na própria fórmula ela está aqui, ó. A pressão do furo ela é dada em função da densidade do explosivo, da velocidade de detonação desse explosivo ao quadrado, dividido por 4, vezes 10 a menos 6. Tá? Então essa é a fórmula aqui para a gente estar calculando a pressão de detonação do furo. As ondas de choque elas vão estar diretamente relacionadas com a pressão de detonação do furo. Lembra que a velocidade, eu também mostrei, ela é em função do confinamento. Então o confinamento aqui na pressão de detonação de furo é o parâmetro principal. Tá? Então a gente tem aqui de amarelo. Uma maneira de avaliar o desempenho de um explosivo é pela comparação da pressão produzida no furo durante a detonação. A pressão do furo de detonação de uma emulsão explosiva é X e a pressão de detonação no furo do ANFO é 2X. Então o ANFO tem um desempenho melhor como explosivo. Tá? Isso pode ser avaliado pela pressão de detonação. Aqui de azul, indicador significativo de capacidade de um explosivo para produzir fragmentação desejada.
Tá? É muito em função da anterior, da amarela. Então o resultado dessa comparação é um indicativo do que eu posso, da qualidade, né, que vai ser final do meu desmonte. Se ele vai ter uma qualidade boa, se ele não vai ter. Tá? Então eu posso já estar prevendo isso pela pressão de detonação do furo. A energia não utilizada nos processos de fragmentação e deslocamento da rocha se propagará no entorno sob forma de vibração. Tá? A onda que não foi completamente consumida, ela acabou se propagando por todo o maciço rochoso, não mais gerando descontinuidades, mas chega um momento que ela está fraca, ela apenas gera vibrações, tá? É uma onda. Então essa é uma característica que também a pressão de detonação ela vai estar diretamente ligada a essa onda gerada, essa vibração gerada durante a detonação dos explosivos, durante o desmonte de rocha. E aqui a gente tem as unidades da fórmula que eu falei para vocês, né? Então a pressão de detonação ela é dada em gigapascal, e a gente tem aqui a velocidade de detonação, a gente já viu que é em metros por segundo, e a densidade do explosivo é sempre dada em gramas por centímetros cúbicos. Tá, aqui eu tenho um esquema interessante, que como a gente já viu anteriormente, a detonação ela vai acontecer de baixo para cima, né? E aqui esse gráfico ele vai mostrar, em função do tempo, a pressão de dentro do furo em função do tempo. Então no primeiro momento a gente tem aqui esse ponto A. O que é o ponto A? O fundo do furo. Nesse instante aqui, nesse primeiro instante, a pressão de detonação ela é alta e ela continua uma propagação, ela gera uma onda ao redor, ela gera uma propagação que se perdura. Quando a gente tem um ponto B no meio do explosivo, essa propagação ela se perdura menos, tá? E quando a gente tem lá no topo do furo, lá no C, fazendo divisa já no final do explosivo, fazendo divisa já com o tampão, a gente tem uma forma bem diferente. A gente tem uma pressão bem menor e a onda ela acaba não se propagando, tá? Ela rapidamente ela não gera um efeito de destruição, um efeito de detonação, uma eficiência de desmonte muito grande. Então o efeito de desmonte ele é mais forte no fundo do furo do que na superfície. Mas por quê? Por causa da pressão de detonação, tá? Então, graças à pressão de detonação, o explosivo no fundo do furo ele é mais potente do que o explosivo que está tocando o tampão, já quase na superfície. Tudo bem? E tem essa aqui, a razão linear de carregamento. Essa variável, essa fórmula, esse cálculo, eu não acho ele tão interessante, tá? Porque ele não deixa clara a relação com o maciço rochoso. Pode acabar gerando confusões entre diferentes maciços rochosos com cargas lineares padrões, tá? Mas basicamente a gente tem a razão linear de carregamento, ele vai expressar a energia absoluta liberada para cada metro do furo. Mas a gente acabou de ver que dependendo da pressão de detonação, né, dependendo de onde está esse explosivo, se está mais em cima, se está mais embaixo, ele tem uma energia liberada diferente. Tá? Por isso que eu não gosto da razão linear de carregamento. Ele faz a gente crer, né, em teoria, que a energia liberada no fundo do furo é a mesma liberada quase no tampão do furo. E não é. Tá? Varia de acordo com a pressão de detonação. Então eu não gosto da razão linear de carregamento porque ela desconsidera a pressão de detonação. Mas enfim, ela vai ser o diâmetro do explosivo, né? Tá aqui, diâmetro do explosivo ao quadrado, vezes π, vezes a densidade do explosivo, dividido por 4.000. Tá? Então a gente tem, por exemplo, aqui uma relação. Nessa tabela a gente tem diâmetro de milímetros de 0,4 centímetros. Nesse diâmetro, o espaçamento varia de 0,35 a meio metro. E nesse ponto a gente tem uma razão linear de carga de 180 gramas por metro. Então, eu não acho... Aqui ele está jogando em gramas por metro, mas o normal é colocar ela em quilocalorias, que é a energia liberada, né? Não em gramas de explosivo por metro. Tá? Então eu acho bem complicado fazer essa relação.
não sou muito fã da razão linear de carregamento, mas muitos trabalhos estudam os explosivos em cima dessa variável também. Então a gente tem aqui potência relativa à massa. Esse sim é um parâmetro muito importante. A gente tem o desempenho da energia por unidade de massa do explosivo, em comparação com quem? O explosivo padrão, o ANFO. Então a gente tem aqui, ó, RWS, potência relativa à massa. Relative Weight Strength. Strength seria a força, tá? Força relativa por massa. Seria a tradução ao pé da letra. Tá? Mas em português a gente chama de potência relativa à massa. É assim que os guias, os manuais de produto das fabricantes de explosivos chamam. Tá? Então essa potência, que é a força, né, aí que o que detona, em função da massa do explosivo, a gente tem energia liberada por um ANFO na hora da detonação e a energia do explosivo X. Tá? A gente tem o ANFO, ele tem uma densidade que varia de 0,8 gramas por centímetros cúbicos até 0,85, 86 gramas por centímetros cúbicos. Isso varia dependendo do óleo combustível utilizado. Geralmente é diesel, mas pode ser um diesel aditivado, um negócio mais veloz. Pode ser querosene também, tá? Depende do fabricante. Tá? Então o ANFO, em média, ele vai gerar 900 calorias por grama. 900 calorias de energia liberada a cada grama de explosivo. Tá? A densidade sendo considerando o ANFO com a densidade de 0,8. Então, fazendo essa divisão de, 800 e alguma coisa calorias por grama, dividido por 900 calorias por grama, vai dar 0,90 e pouco. Aí 0,90 e pouco é o RWS, é a potência relativa à massa do explosivo emulsão, por exemplo, tá? Emulsão encartuchada, aquela que eu usava lá na pedreira paraense. E aqui a gente tem do ANFO, né, as características do ANFO, densidade, velocidade mínima de detonação, que é aquela que a gente viu lá no começo da aula, volume gasoso liberado, né, altos volumes gasosos, e a potência relativa à massa, que é de 100%, porque é em relação a ele mesmo, 900 sobre 900 é 100%. Tá? E aqui a gente tem a emulsão encartuchada, que era essa que eu usava quando eu trabalhei com desmonte. O desempenho energético por unidade de massa de um explosivo em comparação ao ANFO. Beleza, aqui não mudou a escrita, é a mesma coisa. Então a gente tem aqui um ANFO que libera 900 calorias a cada grama de explosivo e a emulsão libera 774 calorias a cada grama de explosivo. Dividindo esses dois, a gente vai ter 0,86, que significa 86% da potência do ANFO em relação à mesma quantidade de massa, né? A cada grama, isso significa dizer, 86 significa dizer que o ANFO ele é 14% mais potente do que a emulsão encartuchada, tá? Porque a emulsão encartuchada libera muito menos energia, ela é menos potente, 14% menos potente. Tá? E a potência é a mesma coisa do ANFO, só que em relação ao volume, não mais a massa, mas ao volume do explosivo. Tá? Então a gente pega o RWS que a gente já calculou, que é energia sobre energia dos explosivos diferentes, vezes a densidade do ANFO sobre a densidade do explosivo que eu estou avaliando. Tá? A gente tem aqui a densidade do ANFO, em relação a si mesmo vai dar 100%, né? Obviamente. Mas em relação à emulsão, a gente tem o valor da emulsão aqui no numerador e do ANFO no denominador. E aqui o RWS que a gente já tinha calculado no último slide, no penúltimo slide. Então a gente tem aqui uma relação de 1,23, 123%. O que significa um RBS, uma potência relativa ao volume, né, o volume do explosivo, de 123. Isso quer dizer que o volume gerado pela emulsão encartuchada, né, o desempenho da potência pelo volume, até porque a emulsão ela não é sólida, né, e o ANFO ele é sólido. Então, muito por causa disso, o volume dela, se a gente for pensar em volume,
com menos quantidade de emulsão, com menos volume de emulsão, eu consigo detonar mais. Por outro lado, com uma massa menor de ânfora, eu consigo detonar mais. Tá? E porque também eu estou trabalhando com substâncias de estado físico diferente. Tá? Então a gente tem aí 123% mais forte se a gente for pensar no volume do explosivo utilizado. A emulsão vai ser mais forte porque a potência dela vai ser maior, porque ela consegue detonar mais, destruir mais rocha com um volume menor, um espaço menor de explosivo. Tá? Mas se eu for pensar em massa, apesar dela fazer um volume muito grande, a massa dela é menor. Tá bom? E chegamos ao final de mais uma aula. Se curtiram, eu espero que deem um joinha aí embaixo e considerem seguir esse canal. Obrigado pela atenção.